E aí galera, beleza? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre loops e como eles funcionam. E na aula de hoje eu vou falar apenas sobre dois tópicos. Os tópicos são tipo de estrutura de repetição e a estrutura de repetição for. Então, dentro dos tipos eu vou apresentar duas e eu vou especificar uma delas. Vamos continuar. Os tipos de estrutura de repetição. Antes de apresentar os tipos, eu queria só colocar para vocês o que são estruturas de repetição. Primeiro, a gente pode chamar elas de laço ou de loop. E a gente tem uma definição aqui que é a estrutura de repetição são usadas para que o programador instrua o computador a repetir ou iterar uma série de comandos. Então, em vez de a gente ficar digitando várias linhas de código, a gente pode simplesmente fazer menos linhas dentro dessa estrutura. Então, o próprio programa já sabe o que tem que fazer para continuar rodando o que a gente quer. A gente tem dois exemplos, o for e o while, e hoje eu vou apresentar para vocês, dar mais detalhes sobre o for. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o fluxograma para loops. A gente tem um começo no start, depois a gente entra com os nossos dados, os nossos dados vão entrar em um loop, e esse loop vai verificar uma condição. Dentro do loop, ele tem duas maneiras de prosseguir. Ele pode continuar o loop ou ele pode parar o loop. Caso ele continue o loop, ele vai executar todas as ações que a gente pedir. Então, se tiver uma soma, se tiver uma multiplicação, se tiver um print, se tiver qualquer coisa desse tipo, ele vai apresentar para a gente. E depois vai voltar na condição de continuar ou parar. Caso ele decida parar, no caso a gente quem decide, ele vai provavelmente sair os dados que a gente entrou, sair os novos dados, né, depois das ações que foram feitas, e então vai acabar todo esse esquema. Entrando então na estrutura de repetição for, dando mais detalhes sobre ela. Na estrutura de repetição for, a gente pode instruir o computador para que ele execute um determinado código repetidas vezes, sem que ele analise os resultados. Então, o que acontece? Naquelas condições previamente mostradas, a gente tem que, quando ele vai continuar e quando ele vai parar, são bem definidas, que é o segunda bolinha aqui. A quantidade de vezes que o loop é repetida é definida. Então, quantidade de vezes que ele vai executar aquelas ações são definidas pelo programador. Eu também trouxe para vocês a maneira de escrever o loop for. For, aí vai ter o item. Esse item pode ser uma variável, você vai inventar uma variável qualquer. A estrutura dele é desse jeito. E o objeto iterável. Dentro do objeto iterável, a gente pode ter um string, a gente pode ter uma lista e a gente pode ter, qual que é o outro? Um range. Depois tem os dois pontos e a gente pula uma linha e começa. A partir daqui, o for ele tem aquela indentação característica. Uma coisa precisa ter um espacinho ali para a direita, em vez de começar exatamente na barra. Vou mostrar para vocês bem explicadinho no Replit. Falando no Replit, agora a gente vai começar lá e eu vou abordar para vocês, mostrar algumas estruturas do tipo for e como usá-las. Vamos lá? E aí galera, beleza? Para começar aqui no Replit, os loop for, primeiro a gente precisa criar alguns objetos iteráveis. Então vamos começar com uma string a igual a aula do AIS. Para a gente, por exemplo, imprimir cada uma dessas letras, a gente precisaria digitar, por exemplo, print a e o 0, por exemplo. Então ele ia me dar a letra A, como está aqui, ó. Letra A. Para imprimir cada uma dessas palavras, a gente ia precisar de umas 14 linhas para imprimir todas elas. Mas a gente não precisa fazer isso.
a gente tem os nossas estruturas de repetição para ajudar nesse caso. Então a gente vai usar elas, ó. Então vamos começar for, aí a gente vai escrever alguma variável aí. Eu vou escrever letras. Você pode ficar à vontade de escrever qualquer variável, literalmente qualquer coisa, in, que é da estrutura, então no nosso objeto iterável e os dois pontos. Esse espacinho aqui é onde você vê a indentação do Python. Aqui, ó, são dois espaços vazios para entender que o que está aqui, esse comando aqui, ele vai ficar dentro do for. Qualquer coisa que tiver junto não vai estar dentro do for. Então, para colocar dentro do for, a gente dá os dois espacinhos, ele dá automaticamente. A gente coloca, por exemplo, um print das letras. Quando a gente fizer isso, ele vai rodar o nosso string inteiro atrás de cada caractere. Lembrando que os espaços também são. Então ele vai imprimir cada um deles. Rodando, tá aí. A cada linha, a gente tem uma nova impressão das nossas letras. A gente também pode usar isso no caso de listas. A gente pode fazer uma lista da seguinte maneira: a gente pode colocar um float, a gente pode colocar um inteiro, a gente pode colocar uma booleana e a gente também pode colocar um string. Vocês ainda não viram listas, mas não se preocupem, a gente vai usar só o básico dela. A gente sabe que dentro dessa lista a gente tem 4 itens. O primeiro é um float, o segundo é um inteiro, o terceiro é uma booleana e o quarto é um string. Para não ter que fazer daquela mesma forma de printar cada um deles ou usar cada um deles de uma forma diferente, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essa mesma estrutura para mostrar todos os itens da lista. Então, como é que ficaria? A gente colocaria o for. Aqui eu vou usar itens em B. Eu vou pedir para printar cada um dos itens. Então eu vou pedir para printar os itens e eu também vou pedir para printar o tipo dos itens. Quando a gente pede isso aqui, ele vai rodar cada um dos itens. Então ele vai pegar a letra B, vai rodar, vai imprimir ela e vai falar qual tipo. Vai pegar esse aqui, vai jogar aqui dentro, vai imprimir os dois. E assim em diante, até a última. Fazendo isso 4 vezes, o número de itens que a gente tem aqui em cima. Aqui o resultado, a gente tem o 3.14, float, 2020 inteiro, false booleano e Python string. Não se preocupe, de novo, eu repito, não se preocupem com as listas, vocês vão ter uma aula sobre isso. Para deixar mais organizado, eu vou printar aqui um quebra de linha. E nesse aqui também. Para mostrar para vocês a indentação melhor, você vê que esse print aqui, assim como esse, ele tem o espaço aqui, esse pequeno espaço aqui, 2 espacinhos. Isso aqui é a indentação. Isso aqui está dentro do loop, então isso aqui vai ser repetido no nosso loop. Esse aqui que ele está colado, eu não sei como melhor dizer, ele só acontece uma vez. Como ele só acontece uma vez, a gente percebe que ele não está dentro do nosso loop. Vamos rodar aqui o programinha e ver. Ó. Você vê que o while tem uma quebra nas linhas. E depois aqui também, que é esse nosso print aqui. Bem, vamos fazer uma terceira, agora com o range. Vamos dar um exemplo de 8 até 21. Lembrando que o intervalo é de 8 até 20, que ele vai pegar. Então vamos lá. Para mostrar todos os valores de C, a gente faz também um for. Aqui eu vou usar números em C. Print os números. Dessa maneira, o que a gente tem? Ele printa para a gente todos os números, de 8 até 20. Lembrando que o 21
ele está fora do nosso intervalo, então ele não vai aparecer aqui. Além disso, com o for, a gente consegue descobrir também qual o número de indexação de cada item. Então, o A gente sabe que é o 0, mas e o espaço? A gente não sabe. Para a gente poder mostrar isso no nosso console aqui, na nossa janela de comando, a gente pode fazer um contador. Como isso funciona? A gente vai adequar ele um valor de 0, e a cada vez que ele passar no nosso loop, ele vai adicionar mais um. Mais igual 1. Dessa forma, a gente vai saber qual o index de cada uma dessas letras aqui. Quando a gente pedir para rodar, faltou printar ele. Quando a gente roda ele, a gente vê que ele vai de 0 até 13. Então, e também sabe qual o valor de cada um deles. A gente tem uma função para isso, mas eu acho que para exemplificar para vocês o contador é melhor assim. A gente também pode fazer para os outros, então vamos lá. Igual a 0. Vamos printar o E. Vamos pedir para ele aumentar mais igual a cada vez que ele passa no loop. Então, a cada vez que o loop itera, a gente acrescenta 1 em E. Então, aqui vai aparecer 0, 1, 2, 3. Vamos rodar para ver. Como a gente falou. Agora vamos fazer mais uma vez, só para deixar em todos, bonitinho. E vamos falar que F é mais igual 1. E aqui vai aparecer qual o index de cada um no range. Bem, além dessas três formas, a gente tem mais uma que é sem declarar variável, estabelecer um sem valor. Então a gente coloca esse underline. Por exemplo, quando a gente só quer imprimir alguma coisa algumas vezes. Então a gente coloca in. Vamos usar um range aqui de 5. A gente só quer printar oi 5 vezes. Quando a gente quer isso, a gente não vai ter nenhuma variável aqui. Esqueci de colocar as aspas aqui. Você não precisa dar nenhum nome. Você pode colocar um underline que ele vai rodar. E aí, no nosso programa, vamos apagar aqui para deixar melhor. Ele roda e nos mostra 5 ois. 1, 2, 3, 4, 5. Um exemplo mais detalhado ou elaborado de como usar por exemplo, quando a gente tem uma lista, vocês vão ver isso mais para frente de novo, não se preocupem, uma lista vazia e a gente quer adicionar valores nela. Então, vamos lá, eu vou colocar para quem está usando o código para colocar. Então, eu vou ter um input e quem vai colocar é quem está usando esse código. Vocês vão ver. For. Aí a gente não tem nenhuma. Vou colocar aqui para adicionar três números. Então, x.append. Vou colocar um objeto inteiro. Input. Vou colocar adicione um número inteiro na lista. Quando a gente fizer isso, ele vai rodar o loop 3 vezes, vai pedir para a gente adicionar um número 3 vezes e ele vai printar. E aqui você vê print x. Se a gente pede para ele printar fora do loop, então ele vai rodar o loop primeiro e depois ele vai colocar o valor da nossa lista. Vamos rodar para vocês verem como é que fica. Adicione um número na lista. 5, 6, 4. 5, 6, 4. Ele mostrou na nossa lista. Agora, se a gente colocar o print do x dentro do nosso for, ele vai imprimir a lista cada vez que a gente adicionar o novo número.
mas ele não vai mostrar a lista completa. Então, como é que fica? 5, 6, 7, 4, desculpa. Bem, a aula de hoje é isso. Acho que vocês entenderam como é que funciona o for. E até a próxima.